Nossa vontade, quando a gente tem a chave, é fazer isso, né? Vai lá, troca a fechadura, põe um cadeado novo e assume a posse. Eu sei que a nossa vontade é essa, só que nós temos um problema, né? Quando você assina um contrato de locação, você passou a posse para o outro, né? Por aluguel, por um valor mensal combinado. E se você fizer isso, você corre o risco do quê? De fazer uma ação de perdas e danos. Eles, né, a empresa, a PJ, fazer uma ação de perdas e danos. Então, o correto, você pode até informar isso. Excelência, é importante informar que apesar de locado, o imóvel se encontra vazio, estranhamente. Você pode até informar isso e usar como argumentos para uma liminar. Mas eu não abriria a mão de fazer o quê? Uma ação de despejo com tutela antecipada, ou seja, uma liminar, para que seja rápida, né? Porque, de fato, não dá para fazer isso e amanhã depois você assumir uma despesa, né? Mas uma despesa que... Em relação a danos morais, danos materiais, isso pode dar muito errado, né? Eu sei que o imóvel está vazio, mas alega que tinha um equipamento lá. Aí você entrou, não tem equipamento, você vai tirar foto, é claro que você vai se resguardar. Mas depois vira uma discussão judicial de um dano material, né? Fora o dano moral. Então, o certo, o correto, a boa orientação é fazer um pedido de emissão na posse. Ou seja, você faz uma ação de despejo e pede a liberação o quanto antes, via liminar, para emissão na posse. É o correto para você resguardar e não ter dor de cabeça, entendeu? Correto. É o correto. Tá. E outra coisa, pedindo essa liminar, você pode até informar a chave, requer acompanhar o senhor oficial de justiça, mas você joga na conta do judiciário a responsabilidade disso. Agora, assumir a posse, acho arriscado. Eu não orientaria você fazer isso. Tá. No caso, no contrato que foi feito, está em nome da minha mãe, Maria Cícera, 71 anos de idade. Eu já entraria também com... Prioridade processual. Dá para pedir prioridade processual. Tá. Pede prioridade processual, em virtude da idade da mãe, da locadora, e pede a liminar. A liminar seria o quê? Para emissão na posse, para poder entrar no imóvel. Dá para pedir duas liminar, do despejo, que seja decretado o despejo, e a liminar para entrar em 48 horas. Uma vez que tem a chave e o imóvel está abandonado. Um exemplo, né? Só precisa tomar cuidado, para não dar um tiro no pé, né? O imóvel está abandonado, eles vão usar isso a favor deles, tá vendo? A gente não usou, né? Então precisa tomar cuidado no que vai falar. Mas dá para fazer isso, dá para pedir uma liminar. Hoje, o correto, fazer uma ação de despejo por falta de pagamento, com prioridade processual por causa da idade, e uma liminar, não só do despejo, mas uma liminar de emissão na posse, para poder entrar no imóvel. Ou pegar de uma maneira amigável a assinatura dele, entregando o imóvel, Também, e depois eu vou também. e processo. Também uma saída é o distrato, né? Então, vamos fazer um acordo. Então, a gente faz o distrato. Vocês não querem mais, não tem interesse, não estão conseguindo pagar aluguel, a gente faz o distrato. Se existisse essa possibilidade de fazer o distrato, é o melhor dos mundos, porque aí evita até processo, né? Aí eu poderia até fazer um processo, mas não de despejo. Aí uma ação de cobrança do que não foi pago, né? Perfeito, perfeito. Agora, um ponto importante. Todas essas benfeitorias que foram realizadas é com autorização de vocês, né? Doutor, não foi feito nenhuma benfeitoria. Eu Não, fiz tudo. fez tudo, né? Eu Então. construí imóvel, o salão tá liso, limpo. Só não colocaram nem piso que eles iam colocar, porque é um granilite, se eu não me engano, para açougue, que é uma espécie de copiar um mármore. Não fizeram banheiro, não fizeram nada. Tá simplesmente as portas de aço fechadas. O salão tem um pé direito de 5 metros de altura, com 25 de largura. Então tá lá, vazio, fechado, uns tapumes na frente e com um ocupante clandestino do lado lá, só esperando o momento para dar uma bicuda e entrar no resto. O lado bom disso, né, é que esse imóvel está bem, tá fácil, né, de fazer a alocação por outra pessoa, porque o que tinha que fazer já fez, né? Perfeito. Agora é só alugar para o próximo. Só alugar para o próximo. O que ele exigiu, doutor, é que a gente está falando de 4 salões comerciais. Entre os salões tinham paredes que dividiam salão 1, salão 2, salão 3, salão 4. Tá. Essas paredes, ele falou, não faz essas paredes, porque não adianta você levantar a parede e depois você ter que derrubar. E os banheiros que estão na parte de cima, não faz. Se o senhor entrar no açougue, obviamente, o senhor vai ver que o açougue não tem banheiro em cima.
você pode ver que é só o espelho, né, a vitrine de carne de fora a fora e o caixa. Então eles optaram que ia fazer no subsolo, eles iam fazer o vestiário, os banheiros, entre outros. Entendeu? Agora, uma outra saída também, pode fazer a ação de despejo, faz a ação de despejo por falta de pagamento com pedido de tutela antecipada, e já que tem a chave, pega ou pede oficial de justiça, que demora um pouquinho mais, ou um cartório, tabelião de notas. Tabelião de notas tem que ser. E aí pede, paga uma diligência, cara, essa diligência. E aí o tabelião de notas, através do preposto, o escrevente, vai te acompanhar na entrada do imóvel. Então você abre e ele vai te acompanhar. E você vai filmando e ele vai te acompanhando. Depois você lavra, né? Paga para ele também. Você lavra uma escritura pública dizendo que não tinha nada no imóvel, que o imóvel estava abandonado. A gente já sabe disso, né? Mas só para você evitar dor de cabeça e ganhar tempo, entendeu? Tá. E aí, se tudo correr bem, né? E ele lavrar uma escritura pública, uma ata notarial dizendo que na entrada do imóvel não tinha nada, ninguém questionou, aí você pode juntar no processo e falar, excelência, requer a extinção do processo de despejo em relação ao pedido de despejo e requer manter só a parte de cobrança, porque eles estão devendo um mês, isso é fato, né? Positivo. E aí você ganha tempo, é uma saída para você ganhar tempo com segurança. Tá. Não sei se o senhor observou, doutor, mas veja bem, não é só a locação, não é só o mês que ele deve, a partir do momento que a gente faz um contrato BTS, ele deve de imediato o valor integral. Integral. Pelo menos foi o que a gente combinou, né? Foi entendido. Acordou e está na cláusula contratual que ele deve de imediato uma multa de 300 e poucos mil reais, se eu não me engano está na segunda folha, bem como o saldo de todos os aluguéis até o término, ou seja, 4 anos de 22 mil reais ele deve. Eu sei que é comum a gente pedir, e tem que pedir, mas a tese de defesa deles, se eles apresentarem defesa, tudo, é muito fácil eles quebrarem isso. Por quê? Esse contrato, nessa parte, ele tem uma abusividade. A legislação brasileira, não é o professor Júlio falando, mas o judiciário, né? O judiciário entende que a multa sempre tem que ser proporcional a 3 aluguéis. Então, mas é quando não é sob encomenda, doutor. Nesse caso ele encomendou. Eu sei, ele encomendou, mas essa multa, eu acredito que se eles apresentarem as teses corretas, vai ter uma diminuição dela, mas o ideal é a gente pedir tudo, entendeu? Sim, porque o senhor, essa forma de contrato sob encomenda não residencial já foi, inclusive, eu acho que é recente, né? Foi feito até eu não sei como é o termo jurídico, doutor, súmula. Súmula, a justiça pacificou. Não sei se é novo artigo. Esse tipo de contrato, ele é uma exceção, eu inquilino, eu quero mais ou menos assim, né? Então, existe uma majoração da multa, mas ainda tem juízes conservadores achando que essa multa, ela acaba sendo abusiva porque ela entra em contradição com a lei do inquilinato. Mas até aí, quem tem que apresentar isso em defesa são eles. Eu só estou te falando para te alertar, porque senão lá na frente acontece isso, você fala, meu Deus do céu, estão me perseguindo, mas não é. É que a jurisprudência ela tem uma tendência a fazer isso. Mas o ideal é pedir tudo, tá no contrato, é pacta sunt servanda. Entendi. Ok. Agora, eu faria isso, eu faria a ação de despejo, aí distribui a ação de despejo. No outro dia, tendo condição financeira, vai com o preposto do tabelião de notas, paga a diligência, e aí entra no imóvel. E aí pode alugar para outro. E a ação de despejo pede a exclusão do pedido de despejo e pede que seja cobrada a multa total. E deixa ver o que eles alegam, né? Matéria de defesa. Ô, doutor, mas quando a gente vai fazer esse pedido, a gente já entra com bloqueio de bens, de garantia, para ele não vender, para ele não... Tem como a gente pedir isso? Dá para fazer. Dá para fazer, dá para pedir uma tutela antecipada, no sentido do despejo, dá para pedir a prioridade processual, dá para pedir a entrada, a emissão da posse, dá para pedir, e dá para pedir uma medida cautelar. Diante do que aconteceu, gera desconfiança, porque não pagaram logo o primeiro aluguel, então diante disso requer o quê? Requer que sejam bloqueados os bens para preservar o processo até o final. Dá para fazer isso. Ótimo, perfeito. Porque tem até relacionado o imóvel
contrato, né? Então, eu sei que, me corrija se estiver errado, como garantia, doutor, parece que o senhor nos vídeos retrata, informa que não tem um bem garantidinho, né? É isso mesmo. É isso Aquela mesmo. história, né? Aquela história. Isso. Não dá para ter duas garantias, né? É uma garantia Isso. só. A lei Tive o cuidado. a lei traz 4 possibilidades, na verdade. Só que quando nós pensamos em garantia, é uma só, né? Então não dá para trabalhar com duas garantias porque dá até a nulidade do contrato, né? Perfeito. Aí eu me preocupei muito. Eu falei, não, quem é garantia é a fiadora. Isso. Eu estou garantindo ela. Ela é garantida. Que ela tem um bem que pode ser, como que é, utilizar como... Subsidiariamente, ela é garantidora do contrato, né? Se a empresa, ou pessoa jurídica, ou pessoa natural não pagar, ela vai pagar subsidiariamente, ou seja, sobra para ela a responsabilidade, né? Ela é a garantia, o CPF dela é a garantia do contrato. Perfeito. Eu coloquei que ela seria solidariamente, bem como ilimitadamente. O contrato está muito bem feito, está bem amarrado. Alguns pontos, né? É lógico que todo contrato tem pontos de discussões. A multa, né? Dá para discutir, mas isso é matéria de defesa deles, a gente não tem que se preocupar. Agora, que tem que pedir esse despejo, tem. E uma saída para encurtar esse despejo, para não demorar, ficar com o imóvel parado, até porque precisa alugar para ajudar vocês a pagarem o que foi feito, o ideal é fazer isso, né? Vai no tabelião de notas, tem que ser um tabelião que preste serviço, tem tabelião que é chato, que não presta, mas a maioria faz. E aí fala, eu quero uma diligência porque eu tenho um imóvel, eu quero que entre comigo o escrevente para declarar que não tem nada lá no imóvel. Porque isso te ajuda a te proteger no futuro de uma ação de perdas e danos, uma coisa assim. Ele tem fé pública, né? Tem fé pública, tem fé pública. Tá. Perfeito. E aí não tem jeito, né? Você vê, eu levantei aqui, ó, não tem ação civil, não tem ação criminal, não tem ação trabalhista. Qualquer pessoa, qualquer imobiliária aprovaria a ficha deles. Então, por isso que eu tô pensando, doutor, tomara que esteja muito errado, que seja um bate-papo, que eu fico, que a gente passe de risada amanhã depois, porque a gente não é que é desesperado, nem ansioso, mas é que tem um contrato, tem a data. E outra coisa, a gente está falando de valores altos, né? Então, vocês têm dívidas para pagar, então existe uma preocupação grande, né? E logo no primeiro aluguel já fez isso, né? É difícil, né? Agora, a empresa em si, ó, o sistema puxou aqui, ó, 28 certidões, nenhum apontamento, ou seja, é uma empresa idônea. Vai saber o que aconteceu, por que ficou sem caixa. Normalmente a empresa fica sem caixa quando ocorre a penhora online, né? O bloqueio de uma ação trabalhista, alguma coisa assim. Mas não foi o que aconteceu, ó, porque não tem ação trabalhista. Ou seja, vai saber o que aconteceu se um funcionário roubou a empresa, um gerente, um sócio, né? Vai saber o que aconteceu. Mas vocês não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. E o mais estranho, doutor, é quando a pessoa de boa fé, ela simplesmente vai atender o telefone e falar, olha, desculpe, teve um imprevisto, tal. Vai justificar, né? Vai justificar. Para justificar, só a irmã dele que atendeu, falou que ia pagar hoje de manhã, mas até agora... É que tem empresa, né? Empresa de carnes, às vezes a empresa tem movimento, ganha dinheiro, só que a gestão é horrível, né? A gestão é horrível, né? Os donos não sabem trabalhar, os gestores. Você vê um contrato desse, se tem advogado do outro lado, ia pedir para fazer a averbação desse contrato na matrícula do imóvel. Porque tem cláusulas importantes no contrato de locação comercial. E entre essas cláusulas é a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Porque você Mas nesse caso eu não consigo fazer isso, né, doutor? Não consegue. Não consegue nem deve, porque você vai gastar dinheiro. Quando eu falo da averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, isso ajuda quem? O inquilino, o locador. Porque o locador, amanhã ou depois, você quer vender o imóvel, você é obrigado a oferecer para ele. Então, é uma tática para proteger o direito de preferência na hora do locatário comprar do locador o imóvel, entendeu? Entendi. Para você hoje, fazer isso não teria uma estratégia jurídica que ajudaria. Não sei se o senhor observou aí, tem marital aí, que o marido assina, a mulher assina, a gente colocou logo no início. Eu vi.
Na primeira página. Na Isso tem primeira validade, doutor? Tem, né? Tem validade sim. É reconhecido, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. É reconhecido, fez bem. Eu gostei muito do que eu vi, o contrato, tudo redondinho, bem feitinho. Agora, muito estranho, né? Não tem nenhum apontamento, mas aí que tá. Justifica, fala, ó, infelizmente ocorreu uma fraude, o funcionário roubou a empresa, nós vamos pagar o aluguel, dê 30 dias para nós, mas ninguém atende direito, né? Essa é a verdade, né? Nada. Ninguém atende. Agora, não tem jeito, diante dessa situação, é um aluguel de valor alto, vocês não podem esperar. Então, a saída hoje jurídica inteligente qual que é? Faz ação de despejo, com tutela antecipada, pede prioridade processual, pede a emissão na posse, e por outro lado, para ganhar tempo e não ficar dependendo da ação de despejo, da decisão do juiz, para poder alugar no dia seguinte, vai no tabelião de notas mais perto do imóvel, e aí pergunta, né? Faz o orçamento, quanto é cobrado de emolumentos para fazer o acompanhamento para entrar no imóvel, que vocês estão com a chave, o inquilino entrou, vai explicar a história e eles vão cobrar. E aí entra no imóvel filmando, né? Em resumo, o que eu estou entendendo, doutor, é tentar conversar com eles para ele assinar a entrega das chaves, dar o imóvel, alugue para outra pessoa, aí a gente discute futuramente o processo, se tem direito, se não tem. Eu acho que é isso que vai sobrar para a gente. É isso. Porque a ação de despejo tem que ser feita, até porque vocês precisam receber esse saldo, esse valor vocês precisam receber. Com multa ou sem multa, Deus queira que com multa integral, inclusive. Agora vocês precisam também liberar o imóvel logo para conseguir alugar para outro, né? Perfeito. Doutor, aproveitando a sua assessoria, eu gostaria, por gentileza, que o senhor olhasse, a gente está falando do mesmo imóvel e da ação. Se na ação reivindicatória, se a defesa e o argumento que ele está lançando aí, se tem alguma coisa que eu tenho que me atentar ou não, Emília, é mera balela, é só para enrolar mais um tempo aí. Eu tenho o número da ação. Pode passar, acho que eu olho assim com muito carinho aqui. Pois não. Pode falar, doutor? Pode falar. 1033 961 74 2021 002. Deixa eu entrar aqui. E como que tá essa ação de andamento dela? Então, a juíza, a excelentíssima juíza lá, já deferiu a favor da gente. Teve algumas escorregadas aí que pedimos, inicialmente a advogada da outra imobiliária pediu audiência de conciliação, mas a ação reivindicatória não tem conciliação, é documental. É registro, é isso aí, é petitória. Petitória, exatamente. Aí chamou para falar, mas aí tá falando que não tá dentro do terreno. Por incrível que pareça, não tem documento, não tem contrato, não tem recibo, não tem um pedaço de papel e tá falando, não tô dentro do terreno, eu tô em outro lugar. Tá bom, você tá em outro lugar. Aí a juíza falou, olha, das testemunhas nada souberam falar sobre o terreno, vou considerar que a gente pegou um arquiteto, que é esse arquiteto da construção, ele fez um memorando, um relato, para nota de esclarecimento. Esclarecemos que o lote tal, é composto tal. Inclusive, meu pai fez uma ação de uso campeão, onde regularizou toda a área, né? E aí descreveu que o bar está dentro da área que nos pertence. Inclusive, doutor, a Defesa Civil foi lá por nosso chamado, porque o bar estava com as colunas tudo torta, prestes a cair. Aí já fizeram auto de infração, lacraram o bar, tiraram 5 máquinas de caça-níquel lá de dentro. Nossa. E a gente já anexou tudo no processo. Olha aí como que tá a situação. E outra coisa, essa alegação, porque não estamos nesse pedaço da propriedade deles. Se não tá, então juiz, pede ao oficial de justiça para ir lá te desocupar quem tá lá e tira. Né? Vocês estão certinho. Aqui não tem que ficar questionando muito, não. Aqui, na verdade, tem que esperar só o momento oportuno para fazer o cumprimento de sentença. Então, acabou.
Não, aqui não tem mais discussão, hein? Não tem mais discussão. Como que a juíza colocou aí o parecer dela? Incontestável. Incontestável. A propriedade é incontestável. Porra, quer mais o quê? Acabou. Conforme a declaração do arquiteto, documento, tem tudo. A propriedade é incontestável. Acabou, não tem mais discussão. Aqui, na verdade, sentenciou, fez o cumprimento de sentença, acabou. Tem alguém lá? Tem alguém lá? Vai, pede força policial se não sair com a ordem oficial de justiça. Não, aqui tá mais tranquilo. Mas aí, doutor, aí ele recorreu. E aí? Ele recorreu e ele efeito suspensivo, né? Mas mesmo com efeito suspensivo, dá para pedir execução provisória. Ou seja, juiz, eu quero que vá o oficial de justiça lá e faça a reintegração de posse quando é possessória, né? No caso é reivindicatória. Eu quero que faça a emissão de posse. O termo que é usado na reivindicatória é emissão de posse. Juiz, eu quero recolher a guia oficial de justiça para que seja feita a execução provisória. O termo que tem que ser usado agora é execução provisória. Execução provisória. Porque já ganhou. Eles recorreram e pediram efeito suspensivo. Em regra, o agravo já é suspensivo. Pediu para reafirmar. Mas vocês, o que vocês têm que fazer? Tem que pedir a execução provisória. Recolhe a guia do oficial de justiça, pede para o oficial de justiça ir lá com força policial e faz se realmente tiver lá alguém no local, faz a emissão de posse. Então, doutor, aí que eu não entendo, porque meu advogado falou assim, porque eu sou leigo, né? Eu perguntei assim, advogado, como ele está lá? Ele pede recurso, aí vai ter a segunda instância, aí depois ele manda para o Supremo e continua lá? Aí ele falou, como está em litígio, o imóvel não é seu ainda. Eu falei, mas como assim não é meu? O imóvel é meu, está aprovado, está sentenciado. Agora, se ele ficar só protelando, só entrando em recurso, então quer dizer que eu não vou reaver o imóvel nunca? Eu sempre oriento meus alunos, o ideal nós temos que fazer o quê? Ganhou a ação? Pede a execução provisória. O outro que se mate de explicar que tem um recurso em andamento, que não pode ocorrer decisão provisória, ou se o juiz der, que faça o agravo de instrumento. Então, o outro que faça de tudo para que não aconteça, né? Mas você, dentro dos seus direitos, você tem que pedir. Tem que pedir sim. Tem e deve, né? Mesmo estando já em segunda instância, já está na mão do desembargador lá, eu posso pedir isso? Pode pedir isso. Chama execução provisória. A execução provisória você nunca vai pedir para o juiz de segundo grau, né? O relator, o desembargador. Você vai pedir sempre para o relator de segundo grau, ele vai julgar o recurso. Você vai pedir sempre para o juiz que deu a decisão, de primeiro grau. Entendi. Entendeu? O nome é execução provisória. Tem que pedir. Porque o máximo que pode acontecer é o juiz falar, não, eu entendo que não. Fez o recurso é efeito suspensivo. Tem juiz que não entende nada, vai acabar dando. Então, tem que fazer isso. É importante fazer isso, né? Para você conseguir ganhar tempo, né? Execução provisória quer dizer que tira ele da propriedade, mas não tira o direito dele recorrer e às vezes a decisão ser revista. Exatamente isso. Você ficou craque no assunto. A verdade é uma só. Tem uma discussão processual, mas o direito em si seu foi dado. Você precisa também do imóvel, recuperar o imóvel, né? Então, a execução provisória é importantíssima. Ainda mais que a gente não está discutindo posse, mas propriedade, né? Doutor, porque, para ser sincero, eu vou com a minha esposa lá, a gente eles ficam encarando a gente, aí eles ficam colocando o carro na frente da porta a título de gerar constrangimentos. Provocando, então, né? Provocando, doutor. Isso mexe muito com o abalo do ambiente mental, psicológico, emocional. É demais. E aí eu vejo que não é possível. Eu acho que o advogado tem que brigar um pouco mais, tem que pedir. Se não conseguir, que peça outra coisa. Recentemente eu recebi uma intimação da delegacia, porque quando ele tentou ligar o cavalete de água, doutor, eu já fui de imediato fazer o boletim de ocorrência. Falei, olha, estão instalando um cavalete de água lá na minha propriedade sem uma autorização. A Sabesp foi lá, pediu para mim fazer o boletim de ocorrência, fiz o boletim de ocorrência, foi lá e retirou o cavalete. Falou, realmente, se instalaram aqui, foi algum erro interno, porque não podia instalar sem autorização do proprietário.
Aí arrancaram o cavalete de água dele. Aí ele fez um boletim de ocorrência falando que eu, não falou que eu, mas ela é furto qualificado, informa que o seu cavalete de água foi furtado e pedaço de cano. Falei, meu Deus do céu. Ou seja, ele tem advogado, pelo menos para preencher de balela lá, né? Você tem que pedir execução provisória. Aqui eu estou olhando aqui, faz uma petição e vem requerer execução provisória, recolhe a guia do oficial de justiça e pede, requer a execução provisória, requer ainda que seja expedido o mandado judicial. Já foi feito o recolhimento do oficial de justiça, guia anexa, comprovante de pagamento. Diante disso, requer a expedição do mandado judicial para que o oficial de justiça cumpra o mandato sobre força policial e de arrombamento. Acabou. Acabou. Ganhou ação, Entendi. acabou. E aí pode ser que o outro lado faz um pedido de reconsideração, o juiz abre prazo e a outra parte impugna, ou o juiz dá e eles fazem recurso de agravo do instrumento, mas aí é problema deles, né? Você tem que ganhar tempo, a verdade é essa, você tem que ganhar tempo. Porque senão eu vou esperar os desembargadores julgar, aí o desembargador julga, o doutor me ensina como funciona, o desembargador fala assim, ó, é improvido lá o recurso dele, né? Isso. Mantém-se a sentença. Aí ele tem mais um prazo? Como que é? Funciona assim, nós temos os recursos das liminares, que é o agravo de instrumento. Então, toda a decisão interlocutória que não seja definitiva, que eu não concordar, eu faço agravo de instrumento. Então, nós fazemos uma petição ao juiz, requer que seja expedido o mandado judicial e encaminhado ao oficial de justiça para fazer a desocupação sob força policial e arrombamento. O juiz vai lá, expede e manda para o setor de expedição de mandado. Aí eles podem fazer o quê? Um agravo de instrumento para suspender essa decisão. Então, é um recurso de decisões provisórias. Agora, eles fizeram, nesse momento, o recurso da decisão definitiva, da sentença, e pedir efeito suspensivo. Mas isso não interrompe a sua ação, a sua ação que você ganhou. Então, o ideal é pedir porque eles que recorrem em relação à decisão provisória. Eles vão ter que ter dinheiro, condições financeiras de recorrer dessa decisão provisória. Tem que fazer, hein? Tem que fazer. Tem que fazer, por isso o nome chama o quê? Execução provisória. Execução provisória. E aí escreve aí, execução provisória para expedição do quê? Do mandado, expedição do mandado judicial para desocupação, com arrombamento e força policial. Já pede isso. Com arrombamento e força policial. Por quê? Você pega um advogado que não é da área, aí vai o oficial de justiça. Aí o oficial de justiça fala, não dá para cumprir. Cheguei lá, ninguém me atendeu. Cheguei lá, me olharam feio, me ameaçaram. Aí você vai ter que fazer o quê? Juiz, expressa o segundo mandado judicial, com força policial. Ou seja, já pede isso, porque se o oficial de justiça for lá com má vontade, você já consegue ganhar tempo. Tem que pensar em tudo, não tem jeito. O judiciário é muito ruim. Entendi. Ele, pelo que eu percebi, doutor, pelos boatos que a gente já sabe, como ele está lá há muito tempo, já sem pagar aluguel, ele tem dinheiro. Então ele tem dinheiro, ele vai gastar com vários recursos, ele está disposto a gastar para ficar protelando essa questão. Se na segunda instância, como o senhor está me falando aqui, se a gente deixar rolar como está, ele vai perder de novo. Ele leva para o Supremo isso aí? Não, dificilmente. Para você conseguir chegar em segundo grau, No Supremo? você precisa ter o quê? Matéria constitucional, discussão de matéria constitucional, afronta à lei federal. Você precisa ter o pré-questionamento. E não tem. Aqui não tem pré-questionamento. Aqui é o contrário, tem a súmula 487, né? Mas a súmula 487, ela está a teu favor, né? Numa discussão de posse, Então, prevalece o domínio. Ou seja, a única discussão doutrinária forte que teria está ao seu favor. Então não tem muito o que eles fazerem, né? Entendi. Aqui você pode comemorar, mas é que a gente não quer só ganhar, quer efetividade, porque você precisa, né? Quer entrar. Quer entrar, E por fim, doutor, como havia lhe dito, teve até a Defesa Civil que foi lá e pediu, lacrou o imóvel e ele rasgou lá a lacração e abriu de novo. Não tem polícia que manda aqui, não, eu vou abrir aqui essa porra e pronto. Então ele abriu lá, mesmo com... A gente chegou a um auto de infração, está até no processo, auto de infração, imóvel com risco de desabamento, risco de ruir.
feito pelo arquiteto da própria prefeitura, bem como fotos de viatura da polícia, máquina caça-níquel aí. Nesse caso, eu entraria com liminar de risco de vida, alguma coisa do tipo, ou a execução provisória é o canal e pronto, acabou? Na execução provisória ela tem que ser feita, você ganhou a ação, então não dá para abrir mão dela. E aí eles vão correr atrás e tentar evitar essa execução provisória, ou através de recurso, ou através de um pedido, ou despachar com o juiz, mas você tem que ver o seu lado, tem que pedir. É muito importante para conseguir que aconteça a coisa, né? Resolver o problema. Agora, eles que façam o agravo, porque para fazer o agravo eles gastam, né? O agravo é caro no Brasil, eles vão gastar algo em torno de 2% do valor da ação. Mas é eles que corram atrás, aí não é problema seu, né? Você está fazendo o que tem que fazer, entendeu? Entendi. Faltou essa execução provisória, tinha que ter sido feita já, né? Eu falo muito, né, para os alunos. Hoje, a advocacia, qual que é o grande problema? A gente sabe entrar com a ação. Distribuir a ação, qualquer um sabe. Mas precisa aprender, o advogado brasileiro, é que eu brigo muito nos livros, nas aulas, o advogado brasileiro precisa conduzir depois que ganha, fazer cumprimento de sentença, execução, recurso. É aí que é o jogo, né, de verdade, o jogo técnico. Distribuir qualquer ação, desculpa, do jeito que você é inteligente e estudioso sobre o assunto que eu te conheço, você mesmo faz. Não é verdade? Entendi. Entrou no Word, faz a peça, tá bom. O difícil não é distribuir ação. O difícil não é distribuir ação, o difícil de fato é tocar o processo dali para frente, né? Que é o que tá faltando aqui, né? Ganhou e não levou? Ganhou e vai esperar o quê? Entendeu? Tá esperando 8. Entendi. Perfeito. Esperou, ganhou e não levou. Verdade. Tá bom. Doutor, para finalizar aqui já o assunto, que já tá dando horário, me diz uma coisa, caso o senhor for pegar essa ação aí, dessa não da reivindicatória, que já está lá na mão do profissional, vou passar o parecer. Já tá ganha também, né? Não tem mais o que fazer, já ganhou. Já ganhou. Mas essa ação do Center Carnes aí, caso ele não pague, passa os 10, 15 dias que o senhor me informou do vencimento, ou seja, lá pro dia 15, ele não paga. Eu falo, doutor Júlio, eu quero que o senhor me represente, eu quero pagar o serviço do senhor para me representar essa ação. Como que a gente faz? Como eu devo proceder? Manda um e-mail, fala, Camila, eu quero mandar um e-mail. Manda um e-mail para mim, eu vejo o valor mínimo que eu consigo fazer, te ajudo parcelando, te ajudo sim, tá? Então, Camila, né? O e-mail ela vai te passar o zap